Olá, que bom estar com você aqui no nosso vídeo do estudo da semana dos nossos grupos da cidade. É muito bom conversar com você, é muito bom interagir com você. Quero que você deixe o seu comentário no nosso vídeo, quero que você participe conosco nos nossos grupos da cidade. Também quero sempre encorajar você à leitura do nosso devocional, as palavras de Jesus que tanto tem impactado a todos nós, e eu convido você, enquanto grupo da cidade, a fazer também esse estudo quando estiver no seu grupo e na sua casa, no seu cotidiano. Eu quero ler hoje o do dia 6 de março, dia da data do lançamento desse vídeo, que diz assim: o preço. Está em Mateus 10, 17. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Jesus deixou claro que os discípulos iriam sofrer perseguições. Isso é algo que ele nunca negou quando estava presencialmente aqui na terra, conversando com seus discípulos, ensinando tantas coisas para nós, que a gente teria realmente momentos de perseguição. E passou o tempo de Jesus na terra, a Bíblia mostra para nós que isso aconteceu, por exemplo, com Pedro e João lá no Sinédrio, com Tiago, que foi executado por Herodes, por Paulo, que também foi julgado e foi levado a César. Então, as questões ligadas à perseguição sempre norteou o processo. Por quê? Porque nós estamos colocando algo para o mundo que é contra aquilo que o inimigo das nossas almas tem colocado. Então, nós não podemos nos estranhar ou assustar com as questões de perseguição. Em Mateus 10, nós lemos assim: eu estou enviando para vocês como ovelhas entre os lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. A serpente, ela é um animal arisco que sempre está olhando e observando. Por quê? Porque sempre há predadores. Então nós precisamos ser prudentes assim também. Nós precisamos perceber como estamos ambientes. E a perseguição, ela não pode gerar em nós um coração de retaliação, um coração de ódio, mas sim um coração de humildade, um coração de prudência para com a nossa vida. Deus está nos protegendo. A nossa vida, quando aceitamos a Jesus, está nas mãos de Deus, mas nós precisamos ter a prudência e precisamos perceber todos esses movimentos. Somos assim porque nós decidimos aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Quanto mais se aproxima o dia da colheita final, mais dessas coisas ficarão desafiadoras para os filhos de Deus. E aí é uma chamada: você é popular ou será fiel a Deus, a sua palavra? Nós somos chamados para termos Deus como primeira pessoa. Viva então com sabedoria. Viva olhando sempre para Jesus e não para as circunstâncias. Aproveite bem as nossas devocionais diariamente que estão disponíveis no nosso livro. E o nosso estudo dessa semana, estamos aí com o chamado de Jesus em plena campanha da Quaresma, vivendo o sobrenatural de Deus, e Deus convida você a viver isso dentro do seu grupo da cidade. Já tivemos o estudo da semana passada e o estudo de hoje é o chamado de Jesus. E nesse estudo já há um convite para que você participe do nosso movimento catalisador, que é o curso Destino Ministerial Presencial, que acontecerá no sábado, dia 11, no auditório aqui do nosso Campus Colina e em toda a nossa rede de igrejas da cidade. A inscrição você poderá fazer no nosso aplicativo IC Família, e lá você receberá todas as instruções de como fazer este curso. E também quero convidar você a poder participar do nosso planejamento de casas de paz e atos de bondade que fazem parte da nossa campanha. Pois bem, vamos falar aqui um pouco do nosso estudo. Mateus 4 diz assim para nós: então Jesus foi levado ao Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Nós temos aqui o grande exemplo do Senhor Jesus para deixar para nós este chamado, o chamado de estarmos prontos para servir a Ele, servir a Deus,
servir as pessoas, servir a nossa igreja, servir a comunidade. Nós temos este grande exemplo que Jesus nos deixou e deixou para nós também grandes mandamentos para seguirmos nesta atitude do seu chamado. Então a sua ajuda é para que você cumpra a sua missão aqui na terra, para que o seu relacionamento com Deus seja genuíno e para que você faça aquilo que Deus deixou como missão, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o estudo de hoje é para sermos chamados, para que você tenha o chamado de Jesus, comece com o cumprimento de uma palavra profética. Em Mateus 4, 15 e 16, a gente vê o momento em que Jesus soube da morte de João e ele tomou a decisão de ir para Cafarnaum. E essa ida para Cafarnaum deu então um cumprimento de uma promessa, que diz assim lá em Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu uma grande luz, e sobre eles que viviam na terra da sombra da morte raiou a luz. Há palavras proféticas para você. Acredite nessa verdade. Há palavras proféticas. Lembre-se das palavras proféticas que você recebeu nas nossas celebrações, na semana da virada, naquela pessoa que tem uma conexão profunda com o Senhor, que deixou palavras proféticas para você. Lembre das grandes palavras proféticas colocadas na Bíblia, que revelam o nosso maior chamado de ir e fazer discípulos, andando e alinhado com a vontade de Deus. São palavras que são colocadas para nós e nós precisamos prosseguir olhando para o Senhor Jesus. O chamado de Jesus direciona as pessoas ao arrependimento e à transformação. Em Mateus 4, 17 a 20, nós vemos lá os grandes chamados de Jesus aos seus discípulos. E ele chegou ali e falou com André e disse: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Que ato lindo! Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos claramente um ambiente seguro para dizer sim. Assim como os discípulos da época disseram sim, nós também somos chamados para poder dizer sim e assim propagar a palavra do Senhor Jesus. A palavra do Senhor Jesus chama a todos para o arrependimento. Esta palavra também fala sobre o reino. Esta palavra nos direciona para uma transformação. Somos chamados para isso, para transformar ambientes, para levar a paz do Senhor Jesus aonde estivermos. Só por meio dele podemos transformar as pessoas comuns em extraordinários discípulos de Jesus. Você já percebeu que você tem esse poder em suas mãos, dado pelo Espírito Santo, de você transformar uma pessoa em um extraordinário discípulo de Jesus? O chamado de Jesus nos move a um ministério integral e sem fronteiras. Esta é uma grande boa nova. Olha só que Mateus 4, 23 diz para nós: a notícia sobre Jesus se espalhava por toda a Síria e o povo lhe trouxe todos que estavam padecendo. Foram milhares de pessoas que foram em direção a Jesus. Grandes multidões seguiam vindo da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e na região e do outro lado do Jordão. O chamado de Jesus não tem fronteiras e a nossa igreja é chamada para fora. O plano de expansão global está aí para aquecer o nosso coração, para irmos para fora. A ação do farol nos estimula a poder investir em ações para fora. Nosso lugar, a nossa igreja, não é o ponto de chegada, mas o ponto de partida. Aonde você está, você é enviado para isso, para poder realmente falar de Jesus. Então, renunciarmos a nossas preferências, você terá certeza que abraçar as causas de Jesus trará para você satisfação e autoridade para ser como Jesus, ir como Jesus e agir em amor como Jesus agiu. Você é chamado para isso, querido. Encoraje o seu coração, aqueça o seu coração para que você viva integralmente a tudo aquilo que Deus planejou para você viver
debaixo de palavras proféticas, para você viver um arrependimento de transformação para as pessoas, para você viver uma ação que transcende o lugar onde você está. Ele sabia por quem e para quem ele veio. Jesus tem um projeto e ele tem a melhor pessoa para o seu projeto. Você é chamado para isso. Para a conclusão, nós temos aí Mateus 4, 21 e 22. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando suas redes. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Somos chamados para seguir. Pessoas comuns podem se tornar, debaixo da graça do Senhor, extraordinários discípulos de Cristo. Você é chamado para ser esse agente. Você é chamado para poder mudar ambientes, transformar realidades, levar Cristo para todas as pessoas, através do seu serviço ministerial, através do seu amor às pessoas, através da sua ação social. Você é chamado para poder levar para todas as pessoas. Deixo para você essa reflexão. Quais as promessas e palavras de Deus sobre sua vida? Como você tem respondido ao chamado de Jesus em sua vida para se relacionar com Ele e fazer discípulos? Deus está chamando você e Ele espera de você uma posição, porque Ele tem todos os instrumentos para levar você a uma novidade de vida. Faça a sua oração, pergunte ao Espírito Santo hoje ainda para onde Ele quer levar você, qual ação ministerial, para qual ação do evangelismo, para qual ação social que Deus quer levar você. Faça isso de uma maneira prática. Nós temos aí um site igrejadacidade.net/quero servir e ali você cria oportunidades de você poder chegar em um ministério e poder servir com excelência e abençoar pessoas através do seu serviço ministerial. Convido você também que está assistindo a gente e ainda não faz parte de um grupo da cidade a pertencer ao grupo da cidade. Vai aparecer aqui logo abaixo da tela um link onde você vai poder se conectar num grupo da cidade e fazer diferença para a sociedade. Que Deus abençoe a sua semana.